Então, quais são os efeitos secundários associados ao uso abusivo dos esteroides anabolizantes? É inegável que a utilização de esteroides anabolizantes, quer para fins médicos, e alguns efeitos secundários estão relatados também na terapia de substituição hormonal, mas principalmente a sua utilização para fins de doping em doses incomparavelmente superiores àquelas que são utilizadas para fins terapêuticos, têm efeitos secundários que estão bem descritos na literatura. Existem, na verdade, os utilizadores que têm problemas e aqueles que vão ter problemas, dependendo, obviamente, da magnitude e da forma como o próprio indivíduo encara estes efeitos secundários, ou seja, o balanceamento entre aquilo que são os efeitos positivos, ou os efeitos desejados, e aquilo que são, então, os efeitos adversos, dependendo, claro, da magnitude em que eles se apresentam, mas é impossível, digamos assim, fazer um ciclo de esteroides anabolizantes sem que haja, de uma forma ou de outra, alguns efeitos secundários, mas poderão ser encarados como toleráveis em determinadas circunstâncias. Como vos disse então, alguns efeitos secundários estão relatados até na terapia de substituição hormonal para fins médicos, como por exemplo o aumento do volume da próstata, o aumento da PSA, alterações a nível do perfil lipídico, principalmente com uma diminuição a nível do HDL e aumento do colesterol total com algumas substâncias, em particular aquelas que são derivadas de testosterona ou de hidrotestosterona, alterações a nível da oleosidade da pele, aparecimento de acne, atrofia testicular devido à substituição da produção natural de testosterona, ginecomastia, portanto, desenvolvimento da glândula mamária, policitemia, aumento da densidade do sangue e do número de glóbulos vermelhos em circulação e algumas outras alterações que falaremos também um pouco mais adiante. Obviamente que quando estas substâncias são utilizadas para fins estéticos ou fins de doping em geral, tendo em consideração que as doses são incomparavelmente superiores àquelas que se utilizam para fins terapêuticos, obviamente que estes efeitos secundários são amplificados e existem também mais riscos associados, já bem descritos na literatura. Relativamente ao sistema cardiovascular, que é um dos principais sistemas afetados pela utilização massiva de esteroides anabolizantes, temos então relatos de um aumento significativo do ventrículo esquerdo, portanto uma hipertrofia ventricular, associada ao efeito dos próprios anabolizantes de forma direta no miocárdio. O miocárdio apresenta também uma densidade elevada de receptores androgénicos, logo sofre das mesmas consequências que o músculo esquelético, ou seja, hipertrofia, ele aumenta de volume, aumento também da tensão arterial e arritmias. Relativamente à hipertrofia do ventrículo esquerdo, vejo-vos aqui apenas uma imagem e eu vou utilizar algumas imagens reais, neste caso uma biópsia a um utilizador de esteroides anabolizantes com 30 anos de idade, que faleceu, não pelo uso de esteroides anabolizantes, mas por outros motivos, mas que, no fundo, serve para ilustrar, do ponto de vista histológico, as alterações que nós verificamos nestes casos. Vemos claramente aqui um aumento da espessura da parede muscular, portanto, do ventrículo esquerdo, e uma diminuição do volume de câmara, que, no fundo, pode levar à insuficiência cardíaca. Existem também outros riscos associados então à hipertrofia ventricular, nomeadamente a interrupção do fluxo sanguíneo ao coração, um fornecimento insuficiente de oxigênio ao miocárdio devido ao aumento do volume, tendo em conta que as artérias coronárias não acompanham este aumento de espessura da parede, portanto tornam-se ou vão aparecendo zonas isquémicas no coração a que o sangue não chega, podendo levar a um infarto, arritmia, fibrilação arterial, dilatação da aorta e até paragem cardíaca súbita. Este aqui é apenas um caso bem recente, descrito na literatura há cerca de um mês, em que o indivíduo faleceu. Não se sabe ao certo se foi provocado pela utilização dos esteroides anabolizantes ou por outras substâncias dopantes que ele também estava a utilizar no momento, mas foi encontrado morto no apartamento pela namorada e que a autópsia revelou de facto estas alterações a nível da estrutura do próprio coração. É óbvio que isto não são efeitos que se manifestam a curto prazo, ou seja, não é para o indivíduo fazer um ciclo de esteroides anabolizantes que vai ter uma hipertrofia ventricular significativa, mas sim são alterações cumulativas ao longo do tempo que se manifestam mais tarde e que podem de facto provocar
situações de saúde graves e potencialmente, eventualmente, até a morte de uma forma indireta. Um outro efeito cardiovascular bastante reconhecido, patente e quase incontornável em todos os utilizadores é a policitemia, portanto o aumento da densidade do sangue e da proporção de glóbulos vermelhos para um determinado volume. Também tem alguns riscos, nomeadamente de tromboembolismo, infarto, AVC, devido precisamente a essa alteração da densidade sanguínea. Há alguns sintomas também comuns e que nós por vezes vemos relatados em utilizadores, nomeadamente comichão, principalmente após um banho quente, portanto uma comichão da pele podendo ser um sintoma desta policitemia, dor de cabeça, tonturas, sangramentos das mucosas, também elas bastante comuns, mucosa da boca, mucosa do nariz, que por vezes também vemos relatado como sinais então desta policitemia secundária. As lipidémias são também elas comuns e praticamente todos os utilizadores de esteroides anabolizantes, à exceção da nandrolona, parecem sofrer destas alterações a nível do perfil lipídico. A nandrolona parece neutra no que toca a estas alterações, mas com a grande maioria dos esteroides anabolizantes nós notamos então uma redução significativa do HDL e um aumento por vezes do próprio colesterol total, tendo em conta que os derivados de testosterona têm um efeito estimulador da ação da enzima limitante de produção de colesterol endógeno, nomeadamente HMG-CoA redutase. Para além dos efeitos cardiovasculares, existem também efeitos hormonais, que são eles também extremamente importantes e que muito dificilmente um indivíduo consegue evitar ao longo do tempo com a utilização prolongada deste tipo de substâncias. Nomeadamente, se um indivíduo está a substituir ou está a administrar hormonas de uma forma exógena, o corpo diminui a sua produção natural dessas hormonas, ou seja, há uma redução da produção de testosterona por parte dos testículos que leva a alguns sintomas, alterações morfológicas, por exemplo, nos próprios testículos, e a recuperação do eixo quando o indivíduo cessa a utilização de esteroides anabolizantes leva a algum tempo até ser conseguida na sua totalidade e por vezes acaba por não o ser totalmente após um ciclo longo ou acumulação de vários anos de utilização sucessiva. Tem aqui uma ilustração daquilo que é a atrofia testicular, portanto, quando os testículos deixam de produzir naturalmente testosterona devido à substituição por hormonas exógenas, há uma diminuição do próprio volume do testículo. Um outro sinal, um outro sintoma bastante característico é a hipertrofia benigna da próstata, portanto, há um aumento do volume da próstata que normalmente tende a normalizar quando o indivíduo cessa a utilização. Essa é a tendência normal, mas também as elevações da PSA são comuns durante a utilização de esteroides anabolizantes. A perda de líbido também é secundária a todas estas alterações hormonais que ocorrem no período pós-ciclo, portanto, após a toma de esteroides anabolizantes, há uma diminuição significativa dos níveis de testosterona e, em consequência, há também uma perda de líbido, que se associa também a outros aspectos, nomeadamente neuroquímicos, com a diminuição dos níveis de dopamina, mas esta perda de líbido é experimentada com frequência em mais de 30% dos utilizadores. É possível também que durante o próprio ciclo hajam alterações a nível da libido, em particular com esteroides não derivados de testosterona, portanto com derivados de 19-nortestosterona é mais frequente, portanto a nandrolona e a trembolona, que podem, no fundo, também alterar a função sexual mesmo no período em que o indivíduo está a tomar, portanto no período do próprio ciclo. Um efeito extremamente relevante e que é de alguma forma incontornável é a alteração da qualidade do esperma, nomeadamente uma infertilidade transitória por diminuição da produção de espermatozoides ou produção de espermatozoides com morfologia anormal e disfuncionais, podendo chegar mesmo à azoospermia. Tendo em consideração que um dos principais fatores em indivíduos adultos para a espermatogênese é precisamente os níveis de testosterona intratesticular, é natural que haja uma diminuição significativa da produção, para além da diminuição dos níveis de FSH decorrentes desta substituição hormonal exógena. Tem aqui um exemplo no espermogama em total azoospermia, portanto em que não são verificadas células no utilizador de esteroides anabolizantes, e
pode levar algum tempo a reverter esta situação. Quando digo algum tempo, poderá ser alguns anos. Há terapia para estas condições, nomeadamente com HCG e clomifeno, mas pode levar algum tempo até que esta situação seja revertida e que a fertilidade seja restabelecida. Pela minha experiência, também é um dos principais problemas ou wake-up calls que os utilizadores de esteroides anabolizantes acabam de alguma forma por experimentar quando iniciam a utilização destas substâncias antes de serem pais, porque é um momento em que, no fundo, caem na realidade relativamente aos efeitos secundários dos esteroides anabolizantes devido à dificuldade de concepção no período pós. A ginecomastia é também um efeito secundário extremamente comum, depende muito da suscetibilidade do indivíduo. Ela está associada à aromatização da testosterona e de esteroides aromatizáveis em estradiol. Estradiol esse que estimula a proliferação e o desenvolvimento da glândula mamária e, em consequência, a própria ginecomastia, portanto, o desenvolvimento dessa glândula que, em determinadas situações, apenas é reversível com intervenção cirúrgica. Em situações mais ligeiras, a utilização de antiestrogénios tende a reverter a situação e a normalizar o volume da glândula mamária. Os estrogénios, ou esta aromatização, portanto a conversão de testosterona em estradiol, é um problema também associado à utilização de esteroides anabolizantes, que não tem só como consequência a ginecomastia, pode levar também a alguma retenção de líquido excessiva, alterações também a nível da própria oleosidade da pele, desenvolvimento de acne por todas as flutuações hormonais que daqui decorrem, e muitas vezes se associam inibidores de aromatase ou antiestrogénios, os SERMs, como o tamoxifeno, a um ciclo, no fundo, para inibir esta produção de estradiol a partir, então, destas substâncias. É importante também lembrar que os estrogénios têm uma importante ação no nosso organismo que por vezes é esquecida. Ou seja, é comum utilizar-se este tipo de substâncias para praticamente anular a produção endógena de estrogénios e, por exemplo, o arimidex, o anastrozol, reduz os níveis de estradiol em cerca de 50% nos homens e o Femara pode chegar aos 70%, 80% nos homens. Estas substâncias tendem a ser um pouco mais eficazes nas mulheres no que toca à redução dos níveis de estradiol, o que reduz drasticamente os níveis de estradiol circulantes, e a ação destas substâncias a nível tecidual também exercem uma ação positiva, nomeadamente na própria estrutura das estruturas passivas, portanto dos tendões, devido à sua importância na síntese de colagênio. Estes inibidores de aromatase, por exemplo, podem aumentar significativamente o próprio risco de lesão devido ao aumento da rigidez das estruturas passivas dos tendões e, em consequência, poderem ser de alguma forma deletérias e até contraproducentes para os atletas. Um outro efeito secundário é a queda de cabelo, a alopecia androgénica, muito condicionada pela genética, ou seja, é importante que haja uma predisposição genética a esta condição para que ela se verifique. Portanto, existem utilizadores que não notam qualquer tipo de queda de cabelo associada, mas é também ela algo comum entre os utilizadores. Depois temos também o acne, que está associado ao aumento da oleosidade da pele e à proliferação bacteriana nas glândulas sebáceas, portanto poderá em casos extremos ser bastante significativo, nomeadamente ele aparece mais a nível das regiões androgénicas, costas, peito, também obviamente na cara, sendo um sinal comum também destas flutuações hormonais e elevados níveis de androgénios. Pelos mesmos motivos, também a dermatite seborreica é comum. A dermatite seborreica também é, no fundo, surge como consequência do aumento da oleosidade da pele e um aumento da propensão para a proliferação fúngica, podendo ser, em alguns casos, bastante acentuada e atenuada apenas com a utilização de corticoides em creme. No caso das mulheres, também existem alguns efeitos secundários importantes e específicos para este género, nomeadamente a própria hipertrofia, com o espessamento e encurtamento das cordas vocais, que leva a alterações significativas da voz. Portanto, a voz fica mais grave, mais masculina,
digamos assim, sendo algo muito comum em utilizadoras frequentes de esteroides anabolizantes. Existem, obviamente, outras alterações associadas, nomeadamente a própria hipertrofia do clitóris, que também é frequente em utilizadoras, e, no fundo, também alterações do ponto de vista androgénico que surgem nestas mulheres, para além das disrupções significativas a nível do ciclo menstrual. Com algumas substâncias, nomeadamente aquelas que são desacetalfalquiladas, portanto aquelas que podem ser administradas por via oral, alterações a nível da função hepática são elas também comuns, diagnosticadas principalmente com um aumento significativo das transaminases, portanto a ALT, a AST e também GGT, podendo haver também alterações a nível da bilirrubina e da LDH. Tem aqui um exemplo, por exemplo, de um adenoma hepático associado à utilização de esteroides anabolizantes por administração oral, que são bem mais tóxicos do que os administrados intramuscularmente devido ao efeito de primeira passagem. Em muitas situações estes adenomas são reversíveis, portanto, naturalmente acabam por regredir. Em situações mais graves, obviamente, que se pode levar a danos hepáticos mais significativos. Os rins, de alguma forma, também são órgãos que podem ser afetados pela utilização de esteroides anabolizantes por via direta e via indireta. Um dos motivos pelos quais a função renal pode ser comprometida será o aumento da pressão arterial, que tem um efeito deletério a nível da função renal, mas também estão demonstrados in vitro efeitos tóxicos, efeitos deletérios dos esteroides anabolizantes a nível dos podócitos, são células altamente especializadas a nível dos glomérulos renais, portanto responsáveis pela filtração de todas as substâncias no sangue. Os androgénios, a testosterona, tende a acelerar a apoptose destas células, portanto a morte celular programada, em consequência, a longo prazo poderá levar a uma deterioração da sua função. Claro que níveis de massa muscular elevadas, devido à maior necessidade de filtrar ureia, de filtrar creatinina, também poderão ser de alguma forma fatores de sobrecarga renal indiretamente relacionados com os esteroides anabolizantes, mas existem de facto alguns casos associados de alteração negativa da função renal com a utilização massiva de esteroides anabolizantes, de forma direta ou de forma indireta. Também a função tiroideia pode ser de alguma forma afetada essencialmente de uma forma transitória durante a administração das substâncias, e a tendência para normalização é bastante comum, portanto não são expectáveis danos a longo prazo da função tiroideia, porque elas se manifestam essencialmente por uma redução da proteína de ligação às hormonas tiroidianas, produzida pelo fígado, a TBG, levando a um aumento da T3 livre e, em consequência, a uma diminuição dos níveis de TSH, que levam depois, então, a uma diminuição da produção de hormonas tiroidianas por retroinibição. Portanto, no fundo, há uma redução das hormonas tiroidianas, mas normalmente bastante transitória e que rapidamente normaliza após a utilização destas substâncias, derivada desta redução da TBG, que pode andar entre 14% e 50% durante a utilização de esteroides anabolizantes. Mas é essencialmente uma ação transitória, e alguns dos casos relatados de alteração da função tiroidiana, e temos casos relatados nos dois sentidos, tirotoxicose e hipotiroidismo, poderão ou deverão também ser associados à utilização de outras substâncias que não esteroides anabolizantes durante os ciclos destes atletas. Também existem alguns efeitos psicológicos associados à utilização dos esteroides anabolizantes que são importantes de mencionar, nomeadamente questões associadas à própria agressividade, que nós já falámos, sendo um dos efeitos também reconhecidos da testosterona, maior confiança devido à maior satisfação com a própria imagem corporal, algum estado de euforia, também em determinadas situações, principalmente no período pós-ciclo, alterações menos positivas a nível da função psicológica, nomeadamente depressão, etc. Mas uma questão importante, extremamente importante no que toca aos esteroides anabolizantes, e que é importante de facto esclarecer, é a questão da dependência. Ou seja, será que os esteroides anabolizantes de alguma forma provocam dependência? Na literatura nós vemos normalmente dois modelos que explicam esta questão. No modelo 1 está relacionado com os efeitos transitórios destas substâncias, ou seja, como o indivíduo não consegue manter ad eterno aquilo que atinge com os esteroides anabolizantes, nem sequer o próprio bem-estar durante a utilização, levando a períodos de melancolia pós-ciclo, há uma tendência para voltar à toma
no sentido de voltar a um estado de bem-estar geral que é conseguido durante o ciclo e também, obviamente, a questão física que se vai deteriorando ao longo do tempo após a utilização deste tipo de substâncias. Mas no modelo 2, existem de facto algumas alterações neuroquímicas que podem por si explicar uma dependência deste tipo de substâncias pelos próprios utilizadores. E que alterações são essas? Qualquer esteroide, seja ele testosterona, seus derivados e até o estradiol, aumenta significativamente os níveis de beta-endorfina no cérebro. A beta-endorfina é um opioide endógeno e quando há uma diminuição dos níveis no período pós-ciclo, as coisas funcionam um pouco como qualquer dependência opiácea. Ou seja, há uma tendência para o comportamento que leva a um aumento da beta-endorfina, comportamento esse que passa por regressar à toma de esteroides anabolizantes. Há também ou existem algumas alterações significativas a nível neuroquímico que estão bem documentadas com os esteroides anabolizantes, nomeadamente uma diminuição da atividade dopaminérgica, uma diminuição da serotonina e um aumento da noradrenalina que explicam então uma maior agressividade e um estado de ansiedade constante que muitas vezes os indivíduos experienciam durante o ciclo com alterações comportamentais significativas. Está também demonstrado uma redução do próprio volume do córtex pré-frontal e um aumento da amígdala, fazendo com que haja um menor controlo, digamos assim, cognitivo por comportamentos mais impulsivos, mais primitivos, digamos assim, levando então a uma maior tendência para a agressividade e, no fundo, para o próprio impulso. Temos aqui, por exemplo, um estudo a mostrar precisamente estas alterações, como a redução do volume total e da massa cortical do próprio cérebro, portanto, uma diminuição do volume do córtex e um aumento da amígdala e com diminuição das conexões entre o córtex e a amígdala, portanto, reduzindo o controle cognitivo sobre estes comportamentos mais automáticos, mais primitivos, mais viscerais associados à ação da amígdala. No próximo vídeo vamos então falar sobre os charmes, sobre a problemática dos charmes, substâncias que têm aparecido um pouco como alternativas, em teoria, menos perigosas do que os esteroides anabolizantes e que, como iremos ver, ainda há muito a descobrir sobre elas no que toca à própria investigação e aos estudos clínicos que foram até então efetuados.